Todos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e também de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja em paz. Bom, esse vídeo aqui é sobre as lutas dos servos de Deus, primeira parte. Claro, eu não vou entrar em detalhe em toda a história, para não ser uma pregação muito longa, mas vamos focar nos principais pontos das dificuldades que alguns homens que serviu a Deus tiveram, e que isso possa nos dar exemplo de perseverança e de esperança e de fé que Deus vai nos ajudar e nos auxiliar em cada momento difícil da nossa vida, até mesmo naqueles momentos no qual nós perdemos o chão e muitas vezes não parece que não enxergamos Deus nos ajudando. Vamos iniciar. Bom, nosso primeiro homem é Abraão, chamado de pai da fé. Vamos aprender um pouco sobre Abraão, vamos ver quais foram um pouco de suas dificuldades e como ele se sentiu nessa dificuldade e como Deus o ajudou, tá bom? Lembrando que todos esses homens passaram por várias dificuldades. Vamos falar aqui a principal. Gênesis capítulo 15, versículo de 1 a 5 diz assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor lhe dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele de que tu és entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então levou-o fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Nós, cristãos, pelo meio do sacrifício de Cristo, somos descendentes de Abraão também. Tá? Por isso que é inúmeras estrelas. Nós percebemos em Gênesis 15 que Abraão estava desejoso em ser pai. O sonho da vida dele era ser pai, mas ele não conseguia, certo? E aquilo ficava corroendo ele. Muitos de nós temos sonhos. Muitas vezes ser pai, ter uma família, conseguir uma estabilidade financeira. Mas parece que quanto mais lutamos, parece que não saímos do lugar. Era exatamente o que Abraão estava dizendo. E Deus pediu para Abraão paciência. É muito difícil para nós ter paciência, né? Parece que esse mundo aqui parece que ele é muito estranho, certo? E quanto mais a gente vive, mais a gente ora, parece que piora. Mas não podemos perder a fé. Gênesis 17:1 diz assim: Sendo, pois, Abrão de idade 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Então aqui percebemos que Abraão, ele tentando desesperadamente ter o seu sonho realizado, ele escutou a voz de sua esposa Sara, ele acabou coabitando com a sua escrava ou empregada, ou o termo que você quiser, Agar, e acabou gerando um filho chamado Ismael. Mas Deus não mandou ele fazer isso. Muitas vezes nós queremos ter sucesso ou queremos ter as nossas coisas, muitas vezes sem consultar a Deus e tomando o caminho que ele não quer. Tá? E aqui em Gênesis 17 percebemos que Deus disse a Abraão: daqui a um ano o teu filho nascerá. Gênesis 22, versículo de 1 a 4. Bom, aqui Isaac já nasceu, o filho que Abraão tanto esperou está com ele, mas veio a prova. Gênesis 22, 1 a 4. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereceu ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão, pela manhã de madrugada, e ali albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho. Cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. Interessante essa tipologia. Deus ele pediu para Abraão, testando ele, que ele fizesse isso para que Abraão sentisse o mesmo sentimento de quando Deus entregou seu filho Jesus. Interessante que aqui também tem a ideia de 3 dias, né?
Assim como Jesus fala, em 3 dias e em 3 noites o Filho do Homem ficará no centro da terra, ou seja, colocado dentro, né, da tumba. E aqui também percebe que essa simbologia é a mesma. Abraão representa uma tipologia do Deus Pai, e Isaac uma tipologia perfeita também de Jesus Cristo. Muito interessante essa colocação. Gênesis 22, 5 a 8. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Mais uma tipologia. A lenha ficou em Isaque. Lembra quando Jesus carregou a cruz? Uma tipologia perfeita. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Abraão tinha tanta fé em Deus, que estava esperando que Deus resolvesse essa situação até o último minuto, de um jeito ou de outro. Mesmo, vamos ver futuramente aqui, que se Deus permitisse que Abraão sacrificasse seu filho, que Deus não ia permitir, porque Deus não gosta disso, Deus estava testando a fé de Abraão, o amor de Abraão, a paciência de Abraão, mas você vai entender como Abraão se sentiu. Você vê que muitas vezes sentimos assim também. Gênesis 29, 22, versículo 9 a 12. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas ao anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Portanto, agora sei que temes a Deus e não lhe negaste o teu filho, o teu único filho. Isso é interessante. Muitos cristãos amam mais o filho do que o próprio Deus. Então aqui Abraão foi colocado em prova. Você ama mais o seu filho ou Deus, Abraão? Você entende? A ideia de Deus não era que esse tipo de coisa acontecesse. E sim era mostrar para Abraão: você tem que me amar mais do que seu filho. Eu sou mais importante. Isso é uma coisa muito interessante. Mas como Abraão se sentiu nesse momento? Hebreus 11, 17, 18 e 19 dizem assim: Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Outra tipologia de Cristo. Sendo-lhe dito: Em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dentre os mortos ressuscitar. Você consegue entender isso? Abraão estava tão convicto na fé dele com Deus, no amor dele com Deus, que mesmo se Deus permitisse esse ato, Abraão tinha fé suficiente para que Deus ressuscitasse Isaac. E olha como Abraão estava se sentindo, irmãos. E daí também em figura ele recobrou. Abraão estava se sentindo morto. Muitas vezes passamos por problemas sendo cristãos, por dificuldades que Deus permite, e a gente se sente morto. Pode ser a família que não nos apoia, pode ser uma perseguição de falsos profetas contra nós, pode ser invejosos contra nós no trabalho, na faculdade, em algum lugar. E a gente fala: não fiz nada, eu não fiz nada, por que que eu estou passando por isso? Muitas vezes é para nós entendermos o quanto Cristo passou nessa terra. Nós não somos exemplos de Cristo? Não temos que seguir o caminho de Cristo? Cristo passou por perseguição, irmão. Só quem é perseguido é o servo fiel, o servo que obedece. Aquele lá que vai tá na igreja, tá no culto só por estar, e ninguém se preocupa com ele. Eu não estou dizendo de pessoas que discordam de você. Eu estou falando de perseguição séria. Uma coisa é alguém discordar de sua opinião. Outra coisa é alguém te perseguir por isso, ou te difamar, te caluniar. Então existe diferença, tá bom? Então Abraão se sentiu morto naquele momento. Segundo, José. Eu também não vou entrar em detalhe em toda a história de José, que ele é muito grande. Vamos aprender uma parte do contexto e vamos comentar outras coisas. Gênesis 37, 4 a 7. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Isso acontece, né? Às vezes você faz um bom trabalho,
você é um bom filho, você é um bom funcionário, e o resto começa a te odiar. Em vez de mudar de vida, ou seguir os bons exemplos, fazem tudo errado, ainda pior, e te odeiam de graça. Quem já passou por isso, né? Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E disse: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo. Eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao seu molho. E olha só a resposta deles. Gênesis 37, 8 a 11. Então ele disse ao seu irmão: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiado por seus sonhos e por suas palavras. Tem gente que não quer seu sucesso. Tem gente que não. Da sua família. Alguém que você chama de amigo, de irmão, e te odeia. Isso é muito importante ter se tirado daqui dessa lição. E teve José outro sonho e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda outro sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. O pai repreendeu ele, porque o pai tinha talvez interpretado de outra maneira um sonho, ou acertou a metade, mas os irmãos o odiaram ainda mais. Por isso que tem muita gente, infelizmente, irmãos, da sua família, aquele que você chama de amigo, aquele que talvez você confie, que você conta um sonho ou conta algo bom e a pessoa parece que, em vez de comemorar com você, ficar feliz com você, ela muda contigo. Isso seja um sentimento de inveja, um sentimento de ódio. José passou por isso, irmão. José era um homem íntegro. Íntegro. Todos ali conheciam a Deus, irmão. Todos conheciam, mas que era íntegro. Entre todos os filhos de Jacó, era José. Então continue íntegro, irmão. Continue, mesmo com a dificuldade. Gênesis 37, 18 a 21. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram ao outro: Eis que lá vem um sonhador morto. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiraremos a vida. Né? Deus levantou Rúben nesse momento, Rúben, que é um dos seus irmãos mais velhos, e disse: Não, 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 bora fazer isso não. Muitas pessoas têm tramado contra nós, até mesmo a ponto de destruir nossa vida. Pode não matar, mas pode caluniar, pode falar falso testemunho, pode inventar coisas, destruir as pessoas. Irmãos, destruir a imagem do outro hoje em dia é destruir a vida. A pessoa não consegue mais emprego, a pessoa não consegue mais nada, muitas vezes tem que sair do estado. Eu conheci aqui no estado onde eu moro uma moça que ela foi perseguida por sua própria denominação religiosa, que se dizem salvos, se dizem ungidos, e ela teve que sair do estado. Você consegue entender isso, irmão? Ela entrou em contato comigo chorando. E infelizmente eu não podia fazer muita coisa. Eu não podia, só podia orar. Falei para fazer procurar a justiça. Então, para você ver, ela não concordava com as coisas erradas que eu dizia que acontecia, adultério na liderança, desvio de dízimo e outras coisas piores, segundo ela. E ela, por combater isso, foi perseguida. E aqui na cidade onde eu moro, ela teve que se mudar, porque os líderes destruíram a imagem dela. Você consegue entender isso? É quase como José, entendeu? Por ser íntegro, foi perseguida. Perseguida, né? Gênesis 37, versículos 22 a 25, dizem assim: Também lhe disse Rúben: Não derramarei sangue, lançai-o nesta cova até que está no deserto, e não lanceis mãos nele. E isso disse para livrá-lo das mãos deles, e para torná-los a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los para o Egito. Vamos entender isso aqui. Essa túnica de José foi um presente que Jacó deu a ele. E nenhum irmão tinha isso. E até disso eles tinham inveja.
Você consegue entender isso? Muitas pessoas que estão do seu lado, você é cristão, você está seguindo o caminho correto, você está se esforçando para obedecer a palavra, você pede para Deus para guardar o que está escrito, e muita gente, pessoas próximas de você, quer te destruir e tentam te destruir, né? Mas Deus levanta um para poder evitar um desastre maior. Gênesis 37, 26 a 29. Então disse Judá a seus irmãos: Que proveito haverá de matemos a nosso irmão e escondamos seu sangue? Vinde e vendemos a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passaram, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José do Egito. José também é uma tipologia de Cristo. Futuramente vou trazer uma pregação, não sei se um vídeo vale, sobre as tipologias de Cristo para os irmãos entenderem. Voltando-se, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. Uma informação interessante. Quando José foi vendido, Rubem não estava junto. Ou seja, ele não ia concordar com essa ideia. Interessante, né? Gênesis 37, versículo 30 a 33. E voltou a seus irmãos e disse: O menino não está, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. E conheceu e disse: É a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. E Gênesis 37, 34, 36. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, assim chorou o seu pai. Os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Você pode ler a história de José, de Gênesis 38, continuando aqui, até o 39, até o 40. Tá bom? Isso aqui é importante. Por quê? José foi vendido como escravo. Na casa de Potifar, José foi íntegro, correto, uma pessoa honesta. A esposa de Potifar quis trair Potifar com ele, não aceitou, foi acusado injustamente. Foi para onde? Para a prisão. Então, muitos cristãos sofrem por perseguições, por falsas acusações, e muitas vezes são punidos com processo, com prisão, perda de emprego. Isso é uma coisa muito séria. E, no final das contas, Deus honrou José e virou governador do Egito. Você tem passado por perseguição, por momento difícil, Deus vai te honrar no momento certo. Deus vai lhe honrar. Não se preocupe, continue no caminho correto, não se desvie. E aqui é importante, essa mentira de que José foi morto, Jacó entrou praticamente em depressão. Ele desejou morrer. Você consegue entender o peso de um perseguidor? Os próprios filhos de Jacó enganaram o pai por inveja. Quantas pessoas que você não sabe têm enganado o seu chefe, têm enganado o seu pai, a sua família, seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, por causa de inveja, levantando falso testemunho. Isso é uma coisa muito perigosa. Bom, vamos falar agora de Elias, né? Eu, particularmente, eu me sinto como Elias. Hoje, nesse exato momento, eu me vejo como Elias. Tá? Vamos aprender. 1 Reis 19, 2 a 4. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que teus pais. Eu vou explicar para os irmãos, não é nesse sentido que eu estou me sentindo, tá? É no sentido, vamos aprender no próximo slide. Mas nesse momento, ele se sentiu desgastado, cansado, exausto. Quantas vezes passamos por problemas, por dificuldades? Senhor, me leva, não quero mais. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes somos exaustos? Quantas vezes, muitas vezes, as pessoas entram em depressão e vem gente pregando heresia? Depressão não é falta de Deus, irmão. Não é isso.
Você está cansado de lutar, você está cansado, mas quanto mais luta, piora. Não, irmão. Elias se sentiu do mesmo jeito. Jesus se sentiu do mesmo jeito. Nós estamos no corpo humano, mas não desista, irmão. É normal cansar, é normal sentar, não quero mais, jogar tudo para cima um momento. É normal. A gente cansa. Tem muita coisa que eu tô cansado. Eu confesso. Essa parte de desejar a morte eu já sei. Eu não sou pior do que ninguém. Isso não me faz não ter Deus. Isso mostra que chegou um momento que eu cansei. E chegou muitas pessoas que estão cansando, irmão. Precisamos ter isso em mente. Agora vamos aprender a parte que eu me sinto. 1 Reis 19, 10, 12. E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas da espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para tirar. É assim que eu me sinto. Eu vou conversar com alguém sobre a Bíblia, eu não vou discutir, não estou aqui para discutir, para brigar. Eu vou conversar com alguém sobre a Bíblia, eu vou mostrar a Bíblia. Muitas pessoas são arrogantes, não são todos, não estou sendo injusto. Algumas pessoas conversam, não, não, isso aqui é bíblico, não, isso aqui não é. É difícil, é difícil. As pessoas hoje estão seguindo mais a religião, estão seguindo mais o que o pastor está falando, mesmo sendo heresia, mas não estão seguindo o que está escrito. É por isso que eu me sinto só. Muitas vezes eu não tenho com quem conversar sobre a Bíblia. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu me sinto só. Uma vez ou outra alguém vem tirar uma dúvida comigo. Eu amo responder dúvidas. Se quiser deixar aqui no comentário, quiser minha rede social, posso até dar no WhatsApp para a gente conversar sobre a Bíblia. Vamos. Mas eu só vou falar o que está escrito. E é nesse momento que eu me sinto sozinho. Porque é muito difícil, irmão, que você pregar só o que está escrito, que a maioria não enxerga. Porque a maioria está acostumada a escutar essas historinhas para boi dormir, as heresias que muitas igrejas pregam, em alguns pontos. Entende? Aí fica difícil. A Bíblia diz uma coisa, a pessoa defende outra. Aí não tem condição. Eu vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos para você. Eu guardo o sábado, porque o quarto mandamento de Deus diz: lembra-te do sábado para santificar. Perfeito. Eu aprendi que o mandamento tem que ser seguido. Aí eu vou conversar com algumas pessoas. A Bíblia diz, em Ezequiel, por exemplo, que o sábado é um sinal. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Ponto. A Bíblia está dizendo. Mas algumas pessoas enxergam diferente. Ah, mas a Bíblia é um selo. Em nenhuma passagem bíblica está dizendo que a Bíblia é um selo. Não existe isso, não. Isso é antibíblico. O selo é o Espírito Santo. Está na Bíblia. Estou dando um exemplo aqui. Tá? Um outro exemplo. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento. O pobre, para o órfão, para vivo e necessitado. Dinheiro era oferta. Os fariseus viviam das ofertas. Da parte monetária era oferta. O dinheiro era alimento para eles. Aí você vai conversar com alguém hoje? Não, mas o dízimo é dinheiro. Não é dinheiro. Nunca foi. Para você ver, eu estou mostrando o que está escrito e pessoas boas, pessoas legais, pessoas que eu amo conversar de vez em quando temos o diálogo. Mas elas não entenderam ainda o que está escrito. Elas seguem essas doutrinas que não sei de onde o povo tira. Então é nesse sentido que eu me sinto só. Entendeu? Então é muito complicado. Nesse sentido, eu entendo Elias. Vamos continuar. Versículo 11. E Deus lhe disse: sai para fora e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Esse Senhor aqui, ele é Cristo, tá? Não é o Pai. Deus Pai ninguém nunca viu. Esse Senhor aqui é Jesus Cristo. Precisamos entender o contexto. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aqui já seria como Deus, como Cristo estava tentando animar Elias, né? Bom, agora vamos para o último item da nossa lista, o grande Jó. Irmãos, quando eu for para o céu, eu vou abraçar esse cara. Eu vou abraçar, porque ele tem muita coisa importante para nos ensinar. Vamos ver. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. Você quer ser um homem cristão ou uma mulher cristã de acordo com a Bíblia? A Bíblia já dá homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal.
O que é isso? Você tem que crer em Jesus Cristo e obedecer estatuto, juízo e mandamento. Como é que você obedece? Tendo o Espírito. É simples, né? Jó capítulo 1, versículo 6 a 8. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e vive do mal. Isso aqui é maravilhoso. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Você consegue entender? Quem mais Deus deu testemunho? Jesus Cristo. Esse é meu filho amado e que me comprasse. Isso é uma honra muito grande, irmão. Isso é uma honra muito grande. Quem me dera Deus falar isso de mim? Meu sonho. Meu sonho, eu peço para tudo isso. Para que Deus cresça, eu diminua. É para isso. Jó, capítulo 1, versículo 9 a 12. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Quem está dizendo? Ele te teme mesmo? Porventura tu não cercaste dissebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de tuas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra? Olha que coisa interessante. O que, que o inimigo está dizendo? Mas você não abençoou a casa dele? Você não abençoou a família dele? Você não abençoou os bens dele? Olha o que ele diz no versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás que não blasfema contra ti tua face. Olha o que ele está dizendo. Tira tudo o que ele tem e vamos ver se ele é íntegro, reto mesmo. Às vezes passamos por isso. Somos testados. Somos testados para que Deus seja exaltado e o inimigo envergonhado, irmão. Temos que entender a sabedoria. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estenda tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus permitiu que Satanás tirasse os bens materiais dele e a família. Até aqui. Jó, capítulo 1, versículo 16. E você pode pensar, mas Deus é mau. Calma. Não precisa fazer esse tipo de analogia com Deus. Você vai entender por quê. Foi para salvar Jó. Não esqueça disso. Tudo que Deus fez para sua vida, claro, se você não faz, às vezes você faz uma coisa errada, você planta e vai colher. Mas quando você não faz e vem a dificuldade, ou é para você conhecer melhor Deus, ou é para que Deus te exalte, para que Deus também seja glorificado. Diz assim: E cedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio o mensageiro a Jó e disse: Os bois lavraram e as jumentas postaram junto a eles. E deram sobre eles os cabelos, e os tomaram, e seus servos feriram a fio da espada. E só eu escapei trazendo-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo do céu caiu do céu, de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Jó 1, 17, 19. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e tomaram. E os servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer de volta a nova. Estando em ti falando, veio outro dizendo: Estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho, a tua casa e a casa do irmão do primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos das casas, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei trazer nova. Então, Jó recebeu uma notícia de cada vez. Imagina o Jó. Vê o servo aqui, olha, tuas ovelhas caíram. Olha, teu camelo morreu. Olha, teus filhos. Foi uma notícia atrás da outra. E segundo a Bíblia, Jó bendizeu o nome de Deus. Aí você pergunta, Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso? Vamos encerrar agora, para entender. Jó, no capítulo 42, versículo de 1 a 6, dizem assim: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem eu sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntei, e tu me ensinarás. Olha só que coisa importante isso aqui. Jó está dizendo, eu falava de coisa que eu não entendia, achava que tinha conhecimento e não sabia.
E olha o versículo 5. Com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora meus olhos te veem. O que Jó está dizendo? Eu te servi a Deus porque alguém me falou de ti. Eu te servia pelo que me ensinaram. Eu te servia pelo que eu ouvi dizer. Mas agora eu te contemplo. Quem está dizendo? Eu te conheço, Deus. Eu passei por toda essa dificuldade porque agora eu sei quem tu és. É isso que Jó está dizendo. E olha o que diz no versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tem muito cristão que está indo para a igreja que é Deus, que é líder, que é ungido, que se diz ungido, que se diz pastor, que se diz líder, que não é nada. Está que nem Jó. Acha que conhece a Deus? Não sabe nada, não sabe um versículo da Bíblia. Não sabe um. E se diz usado. Uma vez eu fui visitar uma reunião de uma determinada religião. Ah, essa pessoa aqui é usada por Deus. Não sabia nem abrir a Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu, imagina que não sabe. Imagina que não é usado. Então, para você ver. Meus irmãos, que possamos entender que a dificuldade vem e que Deus estará sempre conosco. Não desista, que o Senhor te proteja e o Senhor é contigo. Deus abençoe. Um ósculo santo a todos.